Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, a gente vai com o microfone até o local. Aí só fala se é para alguém especial ou se é para o grupo aqui responder. Bom dia, meu nome é Ney. O que a Fernanda estava falando sobre o INSS e sobre os bancos, eu estou sabendo que tem muitos idosos sendo chamados pelo INSS para fazer uma avaliação mental, tá? E estão exigindo a curatela. Tá? Eu mesmo conheço 5 idosos que foram chamados pelo INSS, fizeram uma avaliação e estão pedindo esse documento da curatela, porque eu disse que eu estou hoje aqui para tirar essa dúvida. Você sabe qual é a agência específica? Não, ou são várias. São várias agências. Várias agências. De qualquer modo, hoje no período da tarde a gente vai ter um representante do INSS, né, uma assistente social do INSS, que pode, inclusive, acho que responder com mais propriedade a respeito disso, né? De qualquer modo, não sei se o Fernando quiser complementar. Só para, na realidade, a atuação da Defensoria em conjunto com a DPU, com a Defensoria da União, ela não foi encerrada ainda. A gente estava tentando mesmo estabelecer uma conversa não judicial e a gente, até através aqui do grupo de atuação interdisciplinar da Defensoria, acabou realizando um mapeamento de possíveis agências e bancos onde são feitas essas exigências, mas a partir da instrução normativa do INSS, para concessão e pagamento, a instrução normativa fala isso especificamente, não pode ser exigida curatela. Não pode ser exigida curatela. O que pode acabar sendo exigido, caso um terceiro compareça lá, é uma procuração. E se houver notícia de que há curatela já previamente definida por um juiz dessa pessoa, aí sim eles vão exigir uma certidão de curatela. Mais alguma pergunta? Acho que a gente pode fazer essas 3 perguntas e daí a gente responde. 4. Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar a doutora Renata e toda a mesa por esse brilhante trabalho que está sendo realizado aqui hoje. Com toda certeza, isso amplia ainda mais o nosso conhecimento com relação ao direito da pessoa com deficiência. Eu, que sou uma pessoa com deficiência, também assim como a doutora Flávia, nós sabemos a dificuldade que é, na prática, a viver essa nova lei. Antes de ir direto ao assunto, que é a pergunta, a doutora Sandra, só lembrando a doutora Fernanda, e trocadilho aí, não diria trocadilho, mas com relação a esse do alienista, né? Já dizia o grande cantor Ney Matogrosso, dizem que sou louco por pensar assim, mas louco é quem diz e não é feliz. E assim nós vivemos assim às vezes, em contradição com nossos pensamentos, e aí algumas pessoas nos acham loucos por pensar assim. Bem, doutora Sandra, nós tivemos lá na Câmara Municipal, naquele momento a senhora não aprofundou no assunto, mas aqui hoje eu estou encontrando o espaço para perguntar. Na prática, como que está sendo tratado, como, digamos, a LBI dá um espaço para a pessoa com deficiência intelectual se expressar sexualmente, digamos assim, em termos, tem desejos como qualquer outra pessoa, tem vontades, como é que, em tese, sim, em tese não, na prática está sendo tratado os casos onde a pessoa com deficiência intelectual, ela tem na pele o desejo, e aí, em algumas situações, ainda a pessoa que se relacionou com essa pessoa com deficiência é denunciada por abuso de incapaz. Excelente pergunta, né? E esse é um momento que nós temos que continuar falando sobre isso, né? No Ministério Público, e obviamente que todos sabem, não posso falar por todos os promotores, mas o nosso entendimento, e no caso, a minha orientação para os promotores é verificar o consentimento, obviamente.
Agora, na prática ali do dia a dia, no caso concreto, isso é muito específico, né? Eu não tenho como lhe responder, porque vai acontecer inúmeras vezes, em inúmeros locais e de maneiras diferentes. Então, a violência sexual, ela é, em geral, dentro de 4 paredes, muitas vezes na própria casa da pessoa, geralmente contra a mulher e crianças. Então, a gente lida com uma situação que vai muito mais além do que a vulnerabilidade de uma pessoa com deficiência. Aí, quando a gente pega um caso em que a família leva ao conhecimento da justiça que houve uma violação, eventual violação sexual, e isso até semana passada mesmo, me telefonaram, me pediram para atender uma família, eu tenho percebido que nas classes mais esclarecidas, as famílias já estão começando a entender isso como um ato de vontade e uma situação que não se pode mais fugir, né? Mas elas tendem a culpabilizar alguém, porque não é uma situação em que a família está esperando, né? Então, é diferente de nem pensarmos é tão difícil, acho que é difícil para todos nós ainda falarmos desse assunto. Nós temos que pensar muito nas palavras, né? Então, por isso que eu acho que eu estou tendo mais dificuldade. Mas eu ouvi outro dia de um vizinho que o filho de 15 anos tinha ido a um prostíbulo, né? E todo mundo achou engraçado, todo mundo riu, né? Havia uma situação peculiar ali da situação, né? Mas aí quando fala de um rapaz com deficiência, aí todo mundo fala assim, não, mas ele pode. Ou uma moça, mas ela pode. Então, eu percebo que, veja bem, é uma percepção muito pequena dos pouquíssimos casos que estão aparecendo e que acabam vindo falar para mim. As famílias já tentam não culpabilizar o outro que praticou o ato com o seu filho, mas o local. Sim, porque acontece onde que eles estão. Aí eu pergunto para vocês, eles fazem isso onde? Na escola, na instituição. Por quê? Porque eles não estão nos outros lugares, não estão no prostíbulo, por exemplo, né? Porque não estão no motel, por exemplo, porque não estão na casa da amiga, por exemplo, né? Eu não é porque eu vou além, né? Então, gente, é isso. Então, eles estão aonde? Onde as pessoas acham que vão estar seguros. E nós estamos falando de jovens, não estou falando de criança, é claro, né? Nós estamos falando de maiores de 18 anos, tá? Não estou falando da proteção da infância, que aí independe de ter deficiência ou não. Eu estou falando de jovens. E esses jovens estão aonde? Na instituição, né? Ou na escola especial. E aí acontece. E aí eu percebo que aí ele começa a querer culpabilizar o local que eles estão pagando ou não, mas estão esperando que os proteja da relação inerente à vida, que é uma relação sexual, né? Então nós precisamos falar mais sobre isso, muito mais. Espero poder ter contribuído. Oi, meu nome é Diego, eu trabalho no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, e o que me chamou a atenção pela fala de vocês, né, é uma característica que eu percebo inovadora, né, na Lei Brasileira de Inclusão, que é colocar um público, né, que antes era olhado por segmentos diferentes, né? Eu até soube que em outros países esse termo de deficiente ele foi substituído por um termo que chama disability, né? E no nosso país, movimentos fortes, atuantes, que
viviam de forma, acho que paralela, se a gente pensa a questão das deficiências com a questão do transtorno mental em si, né? Inclusive para a gente que é trabalhador, né, em CAPES, isso é uma novidade, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem, né, essa ideia de olhar, né, para pessoas tanto que têm uma deficiência, né, intelectual ou física, tanto como as que têm um transtorno mental, e aí pensando também, né, ampliando para questões relativas à velhice, né, eu vou percebendo como uma novidade que acaba aproximando os movimentos e de alguma forma fortalecendo também uma luta importante para quem tem questões aí relativas à possibilidade de vida, não só das limitações próprias, mas, como vocês foram dizendo ao longo da manhã, da relação com o ambiente e a sociedade. Então, se possível, falar um pouco dessa característica específica de juntar no mesmo grupo, né, pessoas que têm a questão aí da interação entre si e o meio com obstáculos, né? Bom, eu acho que eu vou começar, mas eu acho que todo mundo aqui pode dar seu pitaco, né? Bom, acho que em primeiro lugar a gente está falando de pessoas, né? Não importa se é uma pessoa com uma deficiência, com impedimento físico, né? Aí não falando de deficiência, né? Mas um impedimento físico, impedimento mental, impedimento intelectual ou então impedimento sensorial, né? A gente está falando de pessoas, então também não importa a idade dela, né? E eu acho que é essa ideia de gente, que foi uma das partes da minha fala, de que inclusive está na observação geral, né, número 1 do comitê, que é você deixar de discriminar as pessoas, né? Então, você não criar situações em que só se aplique a certas pessoas. Então, o que acontecia antigamente, por exemplo, se aplicava também, se restringia a capacidade, como eu falei, de mulheres, de negros, né? E aí a gente ainda permanece com essa questão em relação à pessoa com deficiência e também em relação aos idosos, né? Embora a gente não dê muita ênfase à situação dos idosos, os idosos são grandes, entre aspas, vítimas, né, de terem sua vontade substituída, né, com essa ideia de que, ele já está mais velho mesmo, ele não sabe o que ele está falando, né? Então, essa sensação de que a gente pode decidir pelo outro quando o outro está numa situação que a gente acha que não é normal, que não é uma característica que ela, né, não permite que ela consiga discernir. E aí vem toda, acho que, uma discussão aqui que a gente teve também sobre o discernimento, porque vontade é querer, né? Discernir é saber o que é certo ou errado. Mas quem diz o que é certo ou errado? Quem detém essa verdade, né? Então, acho que são essas questões que a gente tem que colocar. E por isso que isso acaba por aproximar. E aí pensarmos na questão de uma diversidade funcional. Acho que uma vez me perguntaram se a gente poderia substituir essa palavra deficiência por diversidade funcional. Acho perfeito. Acho que é esse respeito realmente a diferença, né? Na Espanha eles estão usando, né? Na Espanha estão usando. Já estão usando. Então, eu vou passar aqui, que não sei quem quer mais fazer um comentário. Eu quero fazer um rápido. É rápido só porque semana passada eu estava numa reunião tratando disso. A gente tem um hábito de conviver com movimentos sociais setorizados, né? E você está trazendo essa novidade de colocar todo mundo no mesmo barco, porque o caminho vai ser esse mesmo na luta por direitos humanos. A partir de agora, é todo mundo no mesmo barco, porque não dá... em que fila que eu entro? Na fila do direito da mulher, na fila do direito da pessoa com deficiência, se eu for homossexual, na fila do LGBT, em qual fila de direitos eu entro? Porque, né, somos todos humanos multifacetários com inúmeras características. E não dá para setorizar um tipo de direito para cada tipo de pessoa. A gente está falando de direitos humanos. É isso, né, doutora Renata? É isso.
Só para... Diego. Só tecnicamente, enfim, se você olhar tanto a Lei Brasileira de Inclusão quanto a Convenção da ONU, as duas trazem os dois termos, o intelectual e o mental. Né? E da onde veio essa coisa do intelectual e do mental? Foi do surgimento da Convenção, porque na época em que se desenhou a Convenção, houve um lobby muito forte, primeiro da sociedade civil, porque essa Convenção é fruto do trabalho da sociedade civil. Né? Eu sempre falo das organizações e ressalto aqui que tudo isso aconteceu porque as organizações se mobilizaram. Então, na época, houve um lobby muito grande do grupo dos sobreviventes da psiquiatria. Né? Então, eles queriam ser reconhecidos como pessoas com deficiência. Como na ONU, uma convenção para ser aprovada precisa do consenso, então foram 192 países negociando para ver o que ia ficar escrito ali e o que não ia. O que se combinou? Vamos deixar escrito mental e intelectual, e cada país, quando for internalizar o documento, vai decidir o que fazer. E o Brasil foi fidedigno, a gente aplicou exatamente do jeito que está no documento internacional. Então, hoje não é só... Existe uma percepção, mas que hoje ela decorre de lei. Por que eu ressalto isso? Porque se vocês em algum momento precisarem ter argumentos para defender o porquê dessa... Tá aí, tá na LBI e tá na Convenção. Bom dia, eu gostaria de parabenizar a mesa, dizer que é uma pena que eventos como esse aconteçam tão esporadicamente. Né? Acho que a gente tem que fazer com que eventos como esse possam acontecer de uma forma ampla, dando o máximo de acesso às pessoas, né? E fazendo com que as pessoas, principalmente que trabalham com essas áreas, possam ter um acesso maior. Né? A minha pergunta diz respeito à agilidade, né? Porque eu trabalho em uma área de saúde mental, onde eu me deparo com um número muito grande de pessoas que estão interditadas e que têm os seus benefícios recebidos pelos curadores e vilipendiado por eles também. Porque, embora o curador deva, né, de alguma forma prestar contas, essas contas, em geral, não acontecem. E quando a gente procura fazer uma denúncia e solicitar a desinterdição das pessoas, para que elas possam retomar os seus direitos, isso leva, às vezes, anos. Eu tenho o caso de pessoas que estão aí há 3 anos, a gente tentando fazer com que ela possa retomar o dinheiro da sua aposentadoria que está sendo utilizado por outro. Então, eu gostaria de perguntar a vocês o que a gente pode fazer para que isso seja agilizado. Né? Parou aqui. Olha, é muito difícil falar em agilidade do Poder Judiciário, no caso, né? Eu realmente não sei como ajudar. As situações são únicas, né? Não sei como são feitos os pedidos, se é aqui na cidade de São Paulo ou não. Eles com certeza passam pelo Ministério Público, também aqui, principalmente aqui no Fórum Central. Como eu trabalho na assessoria, eu tenho uma visão um pouco mais geral, né, de como os promotores pensam sobre o assunto, e eu sou muito criticada, inclusive, porque eu tenho uma visão mais liberal, e o pessoal aqui do Fórum Central é um pouco mais tradicional. Eu não sei se essa é a questão ou não, precisaria ver caso a caso, mas qualquer ação demora muito. Né? Meu filho, por exemplo, eu tive que entrar com ação contra o plano de saúde aqui na capital mesmo, e sim, foi mais de 2 anos para sair uma decisão que, assim, tem jurisprudência para decidido nesse sentido que a gente pediu, para o plano pagar todas as terapias, que são uma fortuna.
Então, a gente continua pagando as terapias, aí eles recorrem, e aí a coisa vai. Então, eu não sei, é difícil, viu, responder. Difícil. Então, se alguém tem alguma fórmula aí. Então, acho que essa agilidade que a senhora coloca é em relação à prestação de contas também, ou não? Nesse Não, a sentido? agilidade é que as pessoas possam retomar os seus direitos, né? Então, porque assim, teria que ser feito, na verdade, um levantamento, né, dessas curatelas. Então, principalmente se a pessoa ela se sente numa situação, né, que ela está sendo violada nesse direito, e aí também, ou tem alguma pessoa que convive diretamente com ela, pode trazer essa questão. Acho que pode procurar aqui a Defensoria Pública, né? A gente tem nosso atendimento para que a gente possa analisar o caso e verificar a possibilidade de levantamento dessa curatela. Porque realmente, atualmente as hipóteses são bastante restritas, né? Então é uma situação de exceção. E aí precisa se avaliar se aquela pessoa precisa permanecer, né, nessa situação de curatela. Não, mas é que isso já foi feito, já foi procurada a promotoria, já se deu entrada, mas tem 3 anos. E a gente continua esperando e as pessoas continuam sem receber os seus direitos. A Flávia pontuou aqui, acho que é importante lembrar que as pessoas com deficiência têm prioridade, né? Os processos têm tramitação prioritária. Mas isso é importante que, enfim, quem tiver, né, advogando em prol. Se a senhora achar por bem, né, verificando que já foi até as promotorias, eu não sei, é aqui na capital? São Bernardo. Em São Bernardo, tem a ouvidoria do Ministério Público. A senhora pode fazer uma solicitação por lá. Obrigada. Mas acho que uma questão, e aí a gente encerra essa rodada aqui de perguntas para poder ir almoçar e depois retornar, senão vai ficar muito apertado. Olá a todos e todas. Primeiro, saudar a iniciativa, muito bom. Até eu estou curioso de saber o público, né? Eu sei que aqui perto de mim tem algumas assistentes sociais, estou até curioso aqui para saber que tipo de profissionais. Porque uma mudança de paradigma tão significativa tem que passar também pela mudança de conceito dos profissionais em todas as áreas. Aquilo que o Ney falou, eu acredito que mais de 80% é porque o funcionário ainda está naquela ideia antiga, né? Eu tenho um filho de 14 anos e quando eu fui registrado, eu fui com meu sobrinho e foi no cartório uma escadaria absurda. Aí meu sobrinho, ele fez bastante exercício, porque ele subia e descia a escada, subia e passava um recado, o funcionário não queria vir me atender. E aí o funcionário, na última vez, a penúltima vez que ele subiu, ele fez uma proposta indecente. Não, é o seguinte, você registra ele, isso falou pro meu sobrinho, registra o filho do rapaz do cadeirante que está lá embaixo, e aí vê o que faz. Aí meu sobrinho, ele veio e trouxe o recado, constrangido. Eu falei assim, fala para ele, ou ele desce, né? Ou então eu vou ter que cercar a porta que ninguém mais sai e entra desse cartório. Né? E aí o pobre do meu sobrinho teve que ouvir o meu tom de voz bastante alterado, né? Aí o funcionário desceu. Isso é 14 anos atrás. Mas pouca coisa mudou nesses 14 anos na prática, né? A gente tem um salto de qualidade na lei. Mas eu não vou me alongar, eu queria colocar mais 2 questões. Essa questão, alguns setores falam da pauta identitária, né? E aí a questão do direito à afetividade e à sexualidade. Eu faço parte de movimento, eu milito e eu já participei de vaquinha para financiar a ida de um deficiente intelectual ou uma profissional de sexo. Né? Eu fui um dos que financiou isso. Né? Agora, isso com o homem com deficiência intelectual e com a mulher com deficiência intelectual. Né? Aí dá remédio. Aí não imagina, dá remédio. E aí, quer dizer, essa questão ainda está muito lá atrás, né, em relação a essa mudança de paradigma. E aí, a outra questão que eu queria dialogar, essa questão do discernimento, clinicamente, cada vez mais é descoberto deficiências intelectuais diferentes, né? Existem deficiências intelectuais que são raras. E aí um dos argumentos, porque vem o desespero das mães, né? A mudança de paradigma passa pelos gestores públicos, mas também passa pelas mães
E eu digo principalmente das mães com deficiência, porque quem tem o poder na família é a mãe, não é o pai. O pai é o segundo, quem decide, quem define é a mãe. Então, as mães de pessoas com deficiência intelectual, elas colocam muito obstáculo nessa questão, pela questão do amor excessivo, que aí do amor excessivo vira né, o cuidado e o paternalismo. Então, e aí um dos argumentos que ela usa, porque tem muitas mães que são militantes, inclusive, né, e aí a dificuldade é maior. Então elas falam assim, não, mas o que não está se levando em conta é que o meu filho tem discernimento até ir na padaria e escolher se ele quer um pão mais clarinho ou um pão mais escuro. Mas ele precisa de alguém que defina para ele que ele tem que tomar banho diariamente, né? Então, um dos argumentos é esse. Aí, me parece que a única saída é a equipe multidisciplinar, que vai conseguir dar esse salto e essa qualidade na questão da autonomia da pessoa com deficiência intelectual. Obrigado, desculpa ter me alongado. Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar como familiar, como mãe ciumenta. E é o seguinte... Não está funcionando? Tá. Bom, é bem complicado mesmo, e era uma parte até da minha exposição que eu acabei não entrando, que esse apoio precisa ser dado também para a família, porque a família sofre muito, a família adoece, a família não sabe como lidar, é muito difícil. As pessoas chegam pra gente cheia de culpando, às vezes não culpando propriamente por você ter tido um filho com deficiência, mas culpando porque você não está fazendo nada, e às vezes você está simplesmente tentando digerir aquilo que aconteceu, né? Então isso, eu sempre peço para os profissionais da rede que atendem as famílias, olharem para essas famílias com esse olhar, não só de cobrança. É claro que todo mundo vai ter que uma hora arregaçar as mangas e ir. Mas existe um luto, gente. Existe um luto. Quando as pessoas se veem nessa situação, elas passam por um luto. E todo mundo pensa, meu filho vai gostar do São Paulo, do Corinthians ou do Palmeiras, ou então meu filho vai gostar de cinema, ou vai gostar de cachorro, vai não sei o quê. E aí, de repente, você tem um filho que não fala nem mamãe, que não te olha nos olhos. Aí você fica assim, você não sabe o que fazer, aí vem uma penca de profissionais, até porque para todas essas questões existe gente que fala sobre tudo, né? Até de que ele nunca vai ser uma pessoa independente, de que não... Até coisas do tipo, no caso do autismo, né? Ele não tem sentimentos. Eu acho o fim da picada quando eu ouço gente falando isso. Ainda tem, por incrível que pareça. E aí eu conto uma história que é engraçado, mas é triste, mas eu conto porque aconteceu com a gente e eu como mãe fiquei muito louca da vida, que é o seguinte, meu filho estava com 8 anos e ele é apaixonado por uma menina da escola, e a menina gostava muito dele, e assim, eles falavam que eles eram namorados, eles tinham 7 anos, 8 anos, e ela começou a dizer, ele não verbaliza muito bem, mas ela começou a dizer, ele tem uma acompanhante na escola, tinha na época uma acompanhante que me contou que ela falava para ela assim, olha, eu vou casar com ele vai aprender a beijar? Aí ela falou, né, ela tinha uma entrada muito boa com as crianças e tudo, conversava, e a menina começou a falar cada vez mais, ela falou para ela, olha, eu contei para minha mãe que eu vou casar com ele. Bom, chegou no fim do ano, as crianças escolhiam, diziam com quais amiguinhos queriam ficar na sala no ano seguinte. Eles tinham caído, obviamente, na mesma sala, até porque ela era uma menina muito facilitadora. Ela naturalmente, facilitava muito a comunicação dele e a inclusão dele em integração social. Pois saiu a lista, o nome dela estava na sala dele, no mesmo dia os pais foram lá e tiraram ela da sala. E puseram em outra sala, e deram uma desculpa de que era por causa de uma amiguinha, a coordenação veio falar comigo. Aí eu falei assim, não é possível, o nome dela não é que a família tirou, não sei o quê. Eu falei, bom, eu já sei por que é, e eu não vou brigar por isso, né? No primeiro dia de aula, este menino ia lá na sala, puxava ela pela mão e falava, vem comigo pro 3º ano.
E ela falava, mas eu tô no 3º ano. Ele, não, vem comigo, e chorava. Ele chorou 2 dias, sem parar. Eu, como mãe, queria fazer o quê? B.O. Eu ia fazer B.O. Aquela discriminação, absurdo. Mas aí depois eu pensei, né? Não, é a primeira desilusão. Fazer o quê, né? Infelizmente por conta da família dela, mas ele vai ter que passar por isso. Ele demonstrou o total sentimento que ele tinha por ela e foi sensacional nesse ponto, né? Ele está totalmente incluído, ele tem sentimento pela menina, ele percebe, ele queria ela com ele tentou, ele arrumou recursos, ele pensou em como fazer para ela ficar com ele, ela ia lá, pegava ela pela mão, trazia, aí ela voltava, ele ia lá, pegava ela, trazia para a sala dele, até que ele se conscientizou de que ela não ia ficar na sala dele. Ele chegou em casa com os olhos desse tamanho, falou para mim, chorei muito, e, bom, é lógico que eu não sei se no futuro, um dia eles possam ficar juntos, né? A gente não sabe. Agora, as famílias precisam também saber do que se trata, né? E entender que isso faz parte. Se eu fosse querer proteger, eu tirava ele da escola. Ou então nem deixava ele tentar ter uma paixãozinha, né? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, tem que falar para os pais também. Mas olha, vai demorar. Isso assim, não é uma década, não. Vai aí muito tempo para as pessoas sentirem que... Imagina, se você... Olha, quem é mãe aqui que não gostaria de ficar com o filho, com a filha lá, ali morando no apartamento no mesmo prédio? Cara, eu deixo casar, mas mora aqui pertinho de mim pra mamãe ir lá fazer sua comidinha. É todo mundo. Se você tem uma pessoa com deficiência intelectual que você consegue limitar, é um prato cheio. Isso faz parte do ser humano. Mas a gente tem que ensinar, o que vai fazer? É lógico que agora que ele falar pra mim, eu vou sair de casa, eu vou ter um treco, 20 anos de terapia, sei lá, mas eu tenho que fazer, tem que deixar, é a vida dele. É a vida dele. E a coisa mais maravilhosa que tem é ver que ele tem amigos, ele vai para as festas sozinho, ele vai brincar sozinho, né, procura outras crianças para brincar, ele sai com a família. Então, é maravilhoso ver que ele vai conseguindo fazer o que todo mundo faz. Aí, acho que tudo que a gente quer é que os filhos da gente tenham as mesmas possibilidades e oportunidades. Se eles vão agarrar ou não, é deles. Mas, pelo menos, eles podem ter. É isso que eu acho. Então, a gente já encerrou aqui as perguntas. Desculpa, Silvana. É que a gente precisa terminar, porque senão nós não conseguimos voltar às 2 horas, né? Então, olha, eu quero agradecer mais uma vez Flávia, Estela, Sandra, Fernanda. Realmente foi um prazer, e principalmente vocês que estão aqui assistindo, participando, né? E a gente volta às 2 horas para continuar esse debate. Obrigada.